pessoal, tudo bom? Para os que não me conhecem ainda, eu sou a professora Juliana Souto Maior e vou apresentar hoje para vocês, dando continuidade, né, às aulas de Fundamentos Teóricos da Prótese Fixa. A gente vai falar hoje sobre um pouco de planejamento em prótese fixa. Eu também estou ministrando disciplina de prótese total e materiais dentários 2 nesse semestre suplementar. E a nossa primeira aula, né, nosso primeiro contato nesse semestre em prótese fixa vai ser com essa aula, então, de planejamento em prótese fixa. Eu sei que vocês já tiveram aula, então, com a professora Bruna, sobre a parte introdutória na disciplina. E a gente, nessa aula de planejamento, o nosso objetivo é dar um embasamento teórico a vocês de quais são aqueles itens que devem ser abordados e que devem ser identificados no nosso paciente, que vão servir para que a gente tenha a construção do nosso plano de tratamento, tá? Então, a gente vai descrever aqui, desde tanto a parte de anamnese, exame físico, quais são, o que são dentes pilares e quais são as condições que esses dentes devem se encontrar para receber uma prótese fixa. O que a gente sabe é que quando a gente tem um planejamento adequado, a gente tem uma maior previsibilidade do nosso tratamento. A gente consegue, de acordo com um planejamento detalhado, uma anamnese criteriosa, a gente consegue identificar possíveis situações presentes nesse primeiro momento que podem contribuir ou dificultar o plano de tratamento a ser estabelecido, tá? Zavanelli, em 2005, ele diz que um plano de tratamento bem executado, de forma criteriosa, de forma correta, ele vai estar diretamente relacionado a um sucesso nos trabalhos com prótese parcial fixa. E muita gente se engana e acha às vezes que depois que o dente recebe uma coroa, ele não vai mais ter cárie, ou então ele, né, para o resto da vida ele vai estar ali sem maiores problemas. Então não é bem o que acontece. A gente sabe que todo elemento dentário ele é passível de sofrer, né, um processo carioso. Além disso, ele pode sofrer consequências a nível de periodonto, como, por exemplo, reabsorção óssea, ou também com a presença de inflamações na gengiva. Então, muitas vezes, se você faz um planejamento incorreto, o que pode acontecer é até a perda do elemento dentário, se você fez um planejamento colocando uma carga maior, por exemplo, do que aquele dente tinha capacidade de receber, tá? Então, por isso que a gente dá tanta ênfase, tanta importância a saber planejar. Mas saber planejar, olha aqui no dicionário, o que é que a gente observa? Que planejamento é um serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa. E para nós, em odontologia, planejar significa conhecer o nosso paciente, conhecer aonde a gente vai conseguir colocar e planejar e instalar próteses, por exemplo, como próteses removíveis, próteses fixas, próteses totais, que não é qualquer dente que está pronto para receber, por exemplo, uma prótese fixa. Então, esse planejamento, que é um ato ou um efeito de planejar, nada mais é do que você recolher informações do seu paciente, você identificar situações clínicas que possam trazer uma diminuição na longevidade do seu tratamento. E quando a gente fala em longevidade de tratamento, gente, a gente está querendo estar bem relacionado com o grau de sucesso que esse tratamento vai apresentar. Porque é claro que as pessoas que fazem investimentos em prótese fixa, que vocês ainda não estão ambientados, né, nesse mundo, mas estão começando a perceber agora que envolve várias etapas e envolve também custos. Normalmente os trabalhos de prótese fixa, eles são trabalhos de um custo mais elevado para o paciente. Então as pessoas querem investir e gastar um dinheiro com esse tipo de prótese, mas elas querem que o trabalho tenha longevidade. E essa longevidade está totalmente atrelada com o sucesso. Mas se você não sabe planejar o caso, então isso pode estar comprometendo diretamente o grau de sucesso e a longevidade do seu tratamento, tá? Então, é importante que a gente tenha em mente que o planejamento começa com o pensar.
e quebrar a cabeça muitas vezes que o dentista precisa e o aluno para saber qual a melhor conduta para cada situação. Dependendo da quantidade de dentes perdidos, eu posso ter uma indicação de uma prótese fixa ou de uma removível. Dependendo de como está o grau de inserção óssea desses dentes, que serão pilares, é que eu vou poder indicar que ele seja uma prótese fixa ou não. Então, gente, para que a gente tenha um planejamento bem executado, primeiro eu preciso ter um conhecimento teórico das possibilidades de tratamento para cada situação. E no segundo momento, além desse conhecimento teórico, eu preciso reunir informações do meu paciente. E junto com essas duas frentes, que são o seu conhecimento, que vai lhe dizer quais são as possibilidades de tratamento diante da situação clínica que o seu paciente apresenta, e aí você vai sentar e você vai pensar de que formas você tem para reabilitar esse paciente, tá? Então, normalmente, um planejamento, ele requer um certo grau, uma curva de aprendizado, né? Que não é de repente, né, no primeiro momento, que você já vai estar sabendo planejar de forma mais precisa, de forma mais correta. Então, a gente precisa dessa curva de aprendizado, que a gente chama que é um crescimento que vocês vão tendo ao longo da vida profissional e acadêmica de vocês, frente, por exemplo, a diversas situações clínicas que vão ser apresentadas. E com isso vai fazer com que vocês tenham mais experiência. E quanto mais experiência vocês tiverem, que aí tá, né, esse reloginho está mostrando aí o tempo para vocês, então quanto maior o tempo que você se dedica, quanto maior o tempo de experiência que você tem naquele assunto, você já vai ter uma forma mais fácil e mais prática de realizar o seu planejamento. Mas é importante que eu diga aqui a vocês esse pensamento de Einstein, que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, porque a gente também, às vezes, é muito imediatista e a gente quer já, para ontem, ser bem-sucedido, ter resultado, né? E o aluno também sai com muita essa vontade da faculdade de ganhar dinheiro, de ter o seu retorno financeiro. Mas eu digo uma coisa a vocês, não existe fórmula mágica e a verdade é que aqueles que são bem-sucedidos, aqueles que conseguem alcançar o seu sucesso profissional, eles tiveram que trabalhar muito, tiveram que planejar muito, tiveram que estudar muito para saber, né, para saber ao certo o que está fazendo e planejando para cada paciente, tá? Então, quando a gente fala em planejamento em prótese fixa, a gente quer que esse planejamento ele seja baseado em evidência científica. Isso vocês já sabem, acho que vocês já vem sabendo durante todo o decorrer do curso, que a gente tem que propor os tratamentos para o nosso paciente sempre baseado no que tem de publicação na literatura. Nunca é uma coisa que o professor acha que assim é o certo. Quando o professor fala, ele já tem que ter um embasamento teórico para estar dando um respaldo naquelas determinadas filosofias de tratamento. Mas que nesse tratamento a gente saiba que tem que aliar a forma, a biologia e a função, gente. Então, eu preciso devolver forma de dente, tamanho de dente. Eu preciso devolver estrutura de dente no arco desdentado, por exemplo. Mas eu não posso devolver de forma aleatória. Eu tenho que pensar nos tecidos que estão ali circundando. Então, eu tenho que fazer um preparo dentário com um instrumento rotatório que tenha refrigeração, que tenha poder de corte. E isso eu vou estar preservando o meu tecido pulpar. E com isso eu vou ganhando na biologia. Assim como eu também não posso fazer próteses fixas que tenham sobrecontornos. O que seria isso? São excessos de material a nível da gengiva. E esses excessos podem trazer gengivite, até uma reabsorção óssea com perda do elemento dentário. Além disso, então, eu tenho que me preocupar tanto com a forma quanto com a biologia, assim como com a função daquele elemento dentário, se ela está sendo devolvida ou não, tá? Só que tudo isso sempre baseado em estudos publicados na literatura. O que a gente sabe é que existem para determinadas situações mais de uma forma de tratamento. Por exemplo, em arcos desdentados parciais, nós em algumas situações podemos usar tanto reabilitações com próteses parciais fixas, que não são removidas, são cimentadas na boca, como também nós podemos ter o mesmo caso sendo reabilitado com uma prótese parcial removível, que ela é removida a cada intervalo de alimentação para que o paciente consiga fazer a higienização.
o que não ocorre com a prótese fixa. E muitas vezes, independente do tipo de prótese que a gente vai conseguir, que a gente vai propor para o nosso paciente, a gente vai ter, de repente, o mesmo resultado, ou resultados muito próximos em termos de função, forma e biologia. Tá? Então, o que seria a prótese? Isso aqui acho que vocês já viram com a professora Bruna na parte introdutória, mas é só para que vocês saibam que a prótese é algo que vai estar substituindo artificialmente, chamado de um aparelho, um substituto artificial, para alguma parte do corpo que foi perdida, tanto partes como membros, como também elementos dentários, tá? Então, ele é um substituto, na odontologia, a prótese é utilizada como um substituto artificial de um ou mais dentes ausentes. E elas podem ser do tipo fixa ou removível, que no nosso caso aqui a gente vai estar falando das próteses fixas, que são dentosuportadas. E o que significa isso, gente? Que elas são dentosuportadas. Significa que o dente é quem suporta a prótese, tá? Diferente, por exemplo, de uma prótese removível, que ela também pode ser mucodento-suportada, por exemplo, uma prótese de extremo livre, onde a gente vai ter o suporte dos elementos dentários pilares e vamos ter também o suporte da fibromucosa presente naquela área desdentada, tá? Então, as próteses dento-suportadas do tipo prótese fixa, elas são normalmente fixadas à coroa do elemento dentário, que é chamado de pilar, ou também pode ser fixada diretamente na raiz do dente, tá? Bom, um breve resumo, que eu acho que vocês também já viram isso com a professora Bruna, é que a gente tem, então, na prótese fixa, alguns componentes dessa ponte fixa da prótese, que é o pôntico, o conector e o retentor, que estão aí com as suas numerações. Mas algo que eu queria chamar a atenção de vocês e que vai ser muito importante também na aula de hoje, é a gente também olhar para esse componente aqui, ó, gente. Esse componente que é o pilar, ou o elemento suporte da prótese, que, como vocês estão vendo aqui, houve uma perda dentária e normalmente os elementos dentários que estão adjacentes a esse espaço protético é que vão ser os retentores diretos dessa prótese fixa. Então, dentes presentes que estão adjacentes ao espaço protético, eles vão ser chamados de dentes pilares. São eles que vão dar todo o suporte para a prótese fixa, tá? Então, a gente precisa fazer uma análise adequada desses elementos suportes, avaliar a sua vitalidade, o grau de inserção óssea, a sua saúde periodontal, a forma do dente, o tamanho e a sua posição no arco, porque dependendo da posição no arco, há incidência de diferentes tipos de forças. E a gente precisa fazer com que esses dentes estejam protegidos durante a incidência dessas forças, tá? Então, quando a gente vai identificar um elemento dentário que vai ter suporte para uma prótese dentária, a gente precisa avaliar alguns critérios, como, por exemplo, a proporção entre a coroa e a raiz, porque o que importa, gente, é que uma parte dessa raiz ela esteja inserida dentro do meu osso. Porque se eu tenho uma reabsorção óssea muito grande, eu preciso reabilitar esse elemento dentário. Se ele for o pilar de uma prótese, ou seja, se ele não for uma coroa unitária, se ele for um pilar de uma ponte fixa, eu vou ter algum elemento dentário ausente que vai estar apoiando, que vai estar sendo suportado, na verdade, por esse elemento pilar. Então, eu preciso ter uma quantidade suficiente de osso para que esse elemento resista à ação das forças que incidem sobre ele. E que ele não tenha mobilidade e seja capaz de suportar as forças que incidem sobre ele e sobre o pôntico, tá? Então, o ideal é que nessa seleção do dente suporte, a gente escolha dentes que tenham uma proporção entre raiz e coroa de 2 para 3, ou seja, eu tenho maior parte da raiz do meu osso inserida, a raiz do meu dente inserida no osso, do que eu tenho de comprimento de coroa aqui exposto. Se eu tenho uma coroa clínica muito longa, essa proporção ela pode deixar de ser 2 para 3 e ser de 1 para 1. Ou, uma outra situação, por exemplo, se eu tenho uma leve ou um grau de reabsorção do tecido ósseo e eu tenho uma raiz mais exposta, tá? Então, o que acontece é que esse é o limite máximo de que o dente suporte tenha viabilidade para aguentar as forças de um pôntico, por exemplo, ou de uma própria coroa.
é que essa proporção entre raiz inserida no osso e estrutura para fora do osso seja de 1:1. Se eu tiver uma proporção, no caso, onde eu tenho a maior quantidade de raiz inserida do que a parte coronária está para fora, eu tenho uma condição mais favorável. Além disso, a gente pode observar também que a configuração existem diferentes configurações de raízes, na verdade, do canal radicular, tá? E tem, essas configurações podem facilitar ou dificultar, por exemplo, a inserção de um retentor intrarradicular. Ainda com relação ao dente suporte, a configuração da raiz também é algo importante. Além daquela questão da luz do conduto radicular, a gente tem melhores condições de suporte quando o dente apresenta, por exemplo, raízes divergentes, contornos irregulares, curvatura no terço apical, certo? Quanto mais convergente, por exemplo, for a raiz, menos o dente também tem uma retenção dentro do tecido ósseo. Então, quando eu faço a seleção de um dente suporte, eu tenho que avaliar vários itens. Quais são esses itens que eu preciso ter em mente para esse exame clínico? Ou para essa avaliação desse dente suporte? Eu tenho que avaliar a área da superfície periodontal. Eu tenho que avaliar se tem presença de dentes cariados. Se o meu elemento dentário suporte, ele é já tratado endodonticamente ou se ele ainda tem vitalidade. Eu tenho que avaliar se há presença de doença periodontal, porque todas essas etapas de remoção de tecido cariado e de tratamento periodontal devem ser executadas antes da instalação de uma prótese. Dentre todos os níveis de tratamento, a prótese fica em último lugar. Primeiro eu tiro cárie, primeiro eu faço a adequação do meio, eu removo placa, cárie, tártaro do meu paciente. Depois eu faço extrações de dente que precisam ser removidos e só no final que eu vou, depois inclusive do tratamento endodôntico, é que eu vou indicar a realização das próteses, tá? Então eu tenho que avaliar se esse meu dente tem saúde periodontal ou se também ele pode ter algum grau de mobilidade, se eu tenho uma oclusão que está favorável ou desfavorável, se é um paciente, por exemplo, que tem bruxismo, onde eu vou ter uma condição oclusal desfavorável, e aí esses fatores vão se somando para que a gente tenha, então, a condição de determinar se o elemento suporte ele vai ter, de fato, condições de permitir a instalação de uma prótese que traga longevidade de tratamento, tá? Eu tenho que avaliar o eixo de inserção dos elementos dentários e eu tenho que também avaliar inclinação de dentes, porque às vezes os dentes estão com inclinações que ocorrem devido ao espaço existente, né, pela exodontia de um dente, os dentes migram para aquele espaço e às vezes essa migração, essa mesialização de dentes ou distalização pode impedir a indicação de um tratamento, por exemplo, com uma prótese parcial fixa, tá? Então, a gente sabe que existem alguns fatores que vão modificar as condições presentes, como, por exemplo, a idade do paciente, a saúde geral, número de dentes. Por exemplo, pacientes que têm diabetes, eles têm uma maior inflamação do tecido gengival, tá? E com isso pode ter uma maior também perda de suporte dentário. Eu tenho que avaliar o número de dentes suporte. Quanto maior o número de dentes suportes, né? Se eu tenho pilares nas áreas próximas, eu tenho maior chance de indicar um elemento dentário para ser, por exemplo, um pilar e indicar, então, uma prótese parcial fixa. Além disso, eu tenho que verificar a extensão e a localização das perdas dentárias, porque se forem perdas muito extensas, muitas vezes a gente não tem condições de reabilitar com próteses parciais fixas. Então, para o nosso planejamento nesse tipo de prótese, a gente tem que pensar na forma de restabelecer a saúde, que é o que eu falei para vocês, a prótese fica em uma das últimas etapas de tratamento. Inicialmente, a gente vai realizar profilaxia, vai fazer exame clínico e vai fazer a adequação de todo aquele meio para o recebimento da prótese. A gente também tem que avaliar quais são as especialidades que podem trabalhar em conjunto conosco, seja para realizar um aumento de coroa clínica, seja para realizar um retratamento endodôntico,
ou ainda realizar um clareamento dental no nosso paciente. Porque, por exemplo, se for uma prótese fixa com envolvimento estético, por exemplo, um unitário, se você vai fazer uma coroa unitária de um elemento 11, por exemplo, e o paciente quer ter dentes mais claros, o clareamento ele tem que ser feito antes da instalação da coroa, porque a gente sabe que coroas cerâmicas, elas têm estabilidade de cor, elas não mudam de cor durante o tempo. Então, se o paciente já quer dente mais claro, o clareamento precisa ser feito antes, tá? Além disso, a gente tem que fazer, então, os tratamentos restauradores e a manutenção do tratamento do nosso paciente. Esse paciente ele vai precisar fazer manutenções das condições de saúde bucal. Então, para o nosso planejamento, esse planejamento ele envolve algumas etapas. E aqui a gente vai abordar bem essas etapas quais são? É a anamnese, o exame físico, exames complementares e modelos de estudo e fotografias. Isso você já vem, ao longo do curso, acho que várias disciplinas vêm falando para vocês sobre anamnese, exame físico, que compõe o exame clínico do nosso paciente. E a gente sabe que essa anamnese ela tem que ser a mais apurada possível, detectando o maior número de informações que a gente tenha do nosso paciente, qual é a queixa desse paciente, e atender a queixa principal do paciente, porque muitas vezes o paciente vem com a queixa e o dentista desvia o tratamento para algo que não é a necessidade do seu paciente. Então, a gente tem que saber qual é a queixa principal. Ah, doutora, minha queixa é porque eu tenho esse espaço aqui sem dente, eu queria colocar um dente nesse espaço. Certo, então vamos atender a sua necessidade, tá? História clínica, você saber desse paciente, como é que vem a situação de saúde dele, há quanto tempo ele faz tratamento odontológico, se ele já fez tratamentos com próteses fixas ou removíveis, qual a forma de adaptação desse paciente a essas reabilitações. Eu tenho que avaliar o estado geral de saúde, se o paciente tem alguma doença pré-existente. Eu tenho que avaliar também os hábitos parafuncionais dos nossos pacientes. Por exemplo, pacientes com bruxismo, muitas vezes eles precisam que a gente faça um aumento da dimensão vertical, porque com o bruxismo, havendo desgaste dos dentes, eles vão perdendo a dimensão do terço inferior da face. Tá? Então, a gente precisa saber dessas informações durante a anamnese. Porque você já pode planejar, por exemplo, para pacientes com bruxismo, que ao final do tratamento ele vai precisar da instalação de uma placa mio-relaxante. Então, todas essas informações, elas são de fundamental importância para ajudar a guiar o seu plano de tratamento, tá? Então, o plano de tratamento, gente, muitas vezes, ele depende de alguns fatores, como a motivação que o paciente apresenta. Tem paciente que vem, mas eu nem sei se eu quero. Bote aí qualquer coisa. Então, esse é um paciente que não está muito motivado, esse é um paciente que, de repente, não vai ter um resultado tão bom, porque ele é um paciente que já perdeu tantos dentes, e esses dentes perdidos com a falta de higiene, que às vezes ele já está desmotivado com o tratamento. Então, a gente precisa motivar o nosso paciente, estimular e falar da importância de reabilitar, de poder ter o seu dente de volta, porque muitas vezes a perda não só da função, mas o paciente também perde a autoestima e a estética também, está intimamente relacionado com essas características também psicológicas do nosso paciente. Então, a gente tem que saber qual a expectativa, porque tem pacientes que têm uma altíssima expectativa do tratamento, né, que acha que o dente vai mudar, e realmente muda para muita gente, muda completamente a forma dele olhar o mundo, a forma dele se olhar e melhorar a sua autoestima. Mas uma coisa importante é que o plano de tratamento ele vai estar diretamente relacionado, principalmente no caso das próteses, com a condição financeira do nosso paciente. Porque as próteses envolvem sempre um procedimento laboratorial e foge das mãos do dentista a questão de poder estabelecer um preço adequado. Porque muitas vezes a gente também tem que pensar que tem o custo laboratorial envolvido nesse tratamento. Então, é importante que a gente saiba que o lado financeiro, apesar de não ser, né, tão importante, que a gente às vezes pode não dar valor só à questão financeira, mas é o que vai muitas vezes decidir o tratamento, porque é aquilo que o paciente pode pagar por ele, tá? Então, existem diversas condições terapêuticas para os mais diversos tipos de condição financeira também. Vamos pensar que o tratamento ouro para a pessoa que perdeu um dente, vamos dizer que a pessoa perdeu o elemento dentário 21,
O ideal, eu considero como padrão ouro, reabilitar aquele espaço edentado com um implante dentário. Só que o implante ele tem um custo mais alto e nem sempre a gente tem à disposição dos serviços públicos da realização de implantes. Então, a gente vai ter que dar alternativas ao nosso paciente. Por exemplo, a segunda alternativa seria uma prótese fixa, onde a gente vai ter o preparo e o desgaste dos dentes adjacentes àquele espaço e a instalação de uma ponte. Mas, às vezes, também torna-se um procedimento oneroso e a gente pode também propor para o nosso paciente, então, uma prótese parcial removível que tem um custo inferior, tá? Mas que também consegue reabilitar com forma, função e biologia também adequados, tá? Então, a gente vai nortear algumas vezes o nosso tratamento pela condição e pela capacidade que o paciente tem de poder pagar por ele. É algo que foge do controle do cirurgião dentista porque existe a questão do procedimento laboratorial também. Então, nessa anamnese, a gente também vai partir para o exame físico depois da anamnese, onde a gente vai fazer exames tanto extraoral quanto intraoral. No exame extraoral, a gente vai avaliar músculos da mastigação. Então, a gente faz palpação dessa musculatura, né, da mastigação, para ver se o paciente pode ter uma musculatura hipotônica ou hipertônica, ou se ou hipertrófica ou atrofiada ou hipertrofiada nessa região. Por quê? Porque, por exemplo, um paciente que tenha um músculo mais hipertrófico de um lado, pode estar informando a você que ele mastiga melhor desse lado. Enquanto que o outro lado, se ele não tem aquela tonicidade muscular, pode dizer a você que por ele não ter um elemento dentário, ele não está conseguindo realizar a mastigação do lado esquerdo, por exemplo, de forma efetiva. E quando você reabilita esse paciente, você devolve a capacidade dele de mastigar. Além disso, a gente pode também fazer a palpação da ATM, tá? E nessa palpação da ATM, a gente pode pedir para o paciente abrir e fechar a boca. E durante essa palpação, que não é apertar a ponto de doer, mas é só você localizar mais ou menos um pouco aqui à frente do tragus. E você pedir para o paciente abre e fecha a boca. E durante esse movimento de abrir e fechar, você consegue perceber, por exemplo, se há presença de estalido, se há presença de crepitação. E ainda, se o paciente relata dor nesse momento de abertura ou fechamento, para que você possa fazer o diagnóstico de alguma alteração articular, uma disfunção dessa ATM, previamente ao estabelecimento também do seu plano de tratamento. Além do exame extraoral, onde a gente ainda também no exame extraoral pode palpar áreas submandibulares, a gente pode palpar não só a região de músculos, como também de glândulas, tá? E avaliar as condições que estejam presentes, que sejam fora da normalidade. A gente, então, passa sempre do parte externa para a parte interna, do exame extraoral para o exame intraoral, onde a gente, então, vai avaliar os tecidos moles, que são mucosa jugal, a gente vai avaliar lábios, a gente vai avaliar tecidos moles ali ao redor, que são, por exemplo, a gengiva presente, a gente vai avaliar os dentes remanescentes, a gente vai avaliar o periodonto e a área edêntula também, tá? Então, para que a gente tenha um planejamento adequado, no meu exame clínico, o ideal é fazer uma sondagem periodontal, principalmente dos elementos que são pilares dessa prótese, tá? Então, a gente pode fazer uma sondagem com sondas milimetradas e fazer a anotação dessa sondagem no prontuário do nosso paciente. Além disso, avaliar presença ou ausência de cárie, presença de restauração, avaliar a vitalidade pulpar através dos testes de vitalidade, inclinações dentárias e altura da coroa clínica também é importante, a gente vai ver isso já já, que coroas clínicas curtas tendem a favorecer a diminuição da retenção da coroa, por exemplo, e com isso facilitar que ela fique se soltando, tá? Então, muitas vezes é necessária a confecção, por exemplo, de canaletas nessas áreas. Então, no meu exame intraoral, eu preciso avaliar toda aquela região, não só dentária, mas também de tecidos moles de periodonto, como a gente falou aqui. Então, eu tenho que avaliar o palato do meu paciente, presença ou ausência de tórios,
Eu posso avaliar na região inferior o assoalho da cavidade, eu posso avaliar em língua, inserção de freios, tá? E dentre outras estruturas que também devem ser avaliadas, como por exemplo os lábios, eu posso avaliar a gengiva do meu paciente, eu tenho que ver a consistência dessa gengiva, eu tenho que ver a presença ou não de inflamação, fazer essa sondagem desse tecido gengival e periodontal, tá? E avaliar a condição de saúde dessa gengiva, para saber, por exemplo, uma das coisas que a gente pode observar é se o paciente ele tem um correto controle da sua higiene bucal. Porque a gente sabe que o uso de prótese fixa requer um cuidado a mais, um cuidado além, porque a prótese vai estar presa nos elementos dentários pilares, fixada a eles, e ela não vai ser removida. Então, ele vai precisar ter uma atenção maior na higiene dessas superfícies, tá? Além disso, a gente também vai avaliar a região de mucosa, para ver se existe alguma alteração da normalidade. Porque a prótese, como eu disse a vocês, vai ser a última das etapas do nosso plano de tratamento. Então, em próteses extensas, o número de dentes presentes e a posição que ocupa no arco e a sua implantação óssea, ela também é fundamental para que a gente determine o nosso planejamento. Então, eu vou avaliar esses dentes remanescentes. Como é que esses dentes remanescentes se apresentam? Eles têm cárie? Eles têm alteração de cor? Eles têm restaurações antigas? Tudo isso vai me facilitar na hora do que eu tenho que planejar, se eu vou ser mais invasiva ou menos invasiva. E também eu posso avaliar esses dentes remanescentes através de radiografias que vão complementar o nosso diagnóstico clínico. Como a gente estava falando sobre esses dentes remanescentes, existem dentes que têm uma coroa clínica muito curta. E nesses dentes com coroa clínica curta, gente, como vocês estão vendo aqui, existe uma grande facilidade de soltura das próteses que vão estar cimentadas sobre esses dentes, porque a gente vai ter uma menor área de retenção. Então, coroas clínicas, elas precisam ter uma largura menor do que a altura, no caso, a altura maior do que a largura. E assim a gente consegue uma maior estabilidade dessa prótese e retenção. E ela não vai ficar comprometida, tá? Mas, por exemplo, em situações em que a altura está comprometida, o que a gente pode fazer quando a gente tem coroas clínicas curtas, primeiro caso é um aumento de coroa clínica, porque às vezes, de fato, há uma perda biológica desse periodonto que precisa ser recuperada. E aí você faz o aumento de coroa clínica com essa finalidade. Como também a gente pode realizar canaletas nos elementos dentários, que vão ser reproduzidas aqui em positivo na parte interna das coroas, e vão conseguir promover uma maior retenção da peça protética, que são sulcos e canaletas confeccionados normalmente na face mesial e distal dos elementos dentários. E uma outra opção, quando a gente tem um dente com altura clínica curta, dependendo do caso de uma avaliação radiográfica mais minuciosa, eu posso realizar, então, a extrusão ortodôntica, gente. O que seria isso? É um tracionamento do elemento dentário. Às vezes o paciente nem usa aparelho ou já usou. E você faz um tracionamento desse elemento dentário para que haja, então, uma exposição maior da parte radicular e você, na verdade, consiga, se o dente não tem coroa clínica, você expor um pouquinho mais da raiz e conseguir ganhar nessa questão do tecido periodontal, como também eu posso ter uma coroa clínica curta e conseguir, com essa extrusão, aumento, um ganho clínico dessa coroa, tá? Então, um outro fator que a gente vai levar em consideração no nosso plano de tratamento, quando a gente avalia os dentes remanescentes, é se esses dentes eles estão inclinados. Olha nessa situação aqui, o que acontece quando os dentes estão inclinados? Muitas vezes a gente perde o espaço protético. Então, onde caberia um pré-molar, agora não cabe mais. E aí, situações como essa, a gente precisa realizar o tratamento ortodôntico para realinhamento desses elementos dentários. Como também existem algumas situações que o dente está... o que aconteceu aqui com esse dente? Houve uma migração desse dente e algumas vezes a gente precisa indicar o tratamento endodôntico com a finalidade de colocar uma coroa aqui em cima. Ou quando, nos casos mais simples, a gente também pode fazer uma meloplastia, que significa nada mais, nada menos do que um desgaste, por exemplo,
nessa região aqui de esmalte para conseguir um ganho de espaço clínico, mas a gente precisa ponderar as 3 situações, dependendo da situação de cada elemento dentário presente. Então, o que é importante que a gente saiba é que quando a gente tem todos os dentes presentes no arco, existe aqui um equilíbrio das forças que são aplicadas sobre ele. Então, esse equilíbrio de forças permite que haja uma neutralização das diferentes forças agindo em diferentes direções. Mas o que acontece, então, é que nessa situação aqui, gente, a gente tem uma estabilidade oclusal, a gente não tem perda nem de função, a gente não tem perda de espaços também, tá? O que acontece é que muitas vezes quando o paciente perde um elemento dentário, e que é muito frequente nos serviços públicos, esse equilíbrio que existia deixa de existir. E então esses dentes tendem a migrar e sofrer processos de modificação de sua posição, e com isso, o direcionamento das forças será feito de forma equivocada, sobrecarregando, por exemplo, mais alguns dentes do que outros, tá? Então, se há perda de um elemento dentário, há esse desequilíbrio e esse deslocamento dos dentes. O que a gente precisa fazer, então, com perdas de elementos dentários, uma das indicações é a realização de próteses faciais fixas para que a gente consiga, então, colocando um elemento, né, colocando um pôntico aqui nessa região, que vai estar apoiado sobre os dentes pilares, a manutenção desse espaço e a preservação desse equilíbrio oclusal. Então, quando a gente tem ainda relacionado a dentes remanescentes, o nosso plano de tratamento, ele vai estar diretamente relacionado ao meu número e à distribuição dos meus dentes. Quanto maior a quantidade de perda de elementos dentários, mais crítica será a reabilitação, tá? Porque eu vou ter mais espaço. Vocês vão ver daqui a pouco, a gente vai falar um pouco sobre deflexão também. Então, em uma prótese estável, a gente deve possuir pilares incluídos em 2 planos de movimentos, preferencialmente, mas eles podem estar unidos e em conjunto para neutralizar as forças. Então, lembra que a gente falou que quando um dente é perdido, o equilíbrio das forças ele também é perdido, e que no nosso planejamento de prótese fixa, a gente precisa reequilibrar essas forças. E uma das situações é a gente fazer, então, a utilização desse polígono de Roy, gente. É a gente, quando for reabilitar, a gente envolver mais de um plano. Então, a gente tem um plano frontal, que envolve os incisíveis. A gente tem um plano lateral, que envolve os caninos. E a gente tem um plano sagital, que envolve os dentes posteriores de pré-molares a segundo molar. Então, o ideal é que nossa prótese fixa ela tenha, por exemplo, o envolvimento de 2 planos. Então, se a gente tem a perda, por exemplo, desse pré-molar, eu sei que o meu pilar vai ser um canino e um segundo pré-molar, então eu tenho o envolvimento de 2 planos e com isso eu tenho uma maior neutralização de forças e um equilíbrio e uma estabilidade, então, da nossa prótese fixa. Esse polígono de Roy foi proposto em 1930, e ele é dito como polígono de sustentação ou de estabilidade da prótese. Então, a gente vê que os dentes posteriores, foi aquilo que eu falei para vocês, estão no plano sagital, caninos no plano lateral, incisivos no plano frontal. Então, o ideal é que eu tenha um envolvimento de 2 ou mais planos para diminuir a possibilidade de mobilidade individual de cada dente, através da estabilização da prótese proporcionada por estes, certo? Então, o ideal é formar esse polígono para que a gente consiga um maior equilíbrio das forças. Outra coisa que a gente tem que observar no nosso plano de tratamento é a oclusão que o paciente apresenta, porque o ideal é que ele tenha uma oclusão mutuamente protegida. O que significa isso, gente? Quando o paciente faz a protrusão, ele desoclui os dentes posteriores. E quando o paciente faz a lateralidade, ele não tem toque na região anterior, tá? Só toca o canino. Então, aqui seria função, guia canina, e quando toca pré-molares e os dentes posteriores, a gente chama de função em grupo, tá?
No nosso plano de tratamento também temos que avaliar o grau de perda óssea que esses dentes podem apresentar e, inclusive, se há o envolvimento da furca. E com uma sonda do tipo Neighbors, a gente vai avaliar o grau de perda óssea na área da furca, onde a gente tem um grau, lesão de furca grau 1, onde a gente coloca a sonda Neighbors, mas ela só entra menos do que 1/3 da largura do dente. A gente tem um grau 2, onde a gente coloca a sonda e a gente tem uma penetração maior do que 1/3 da largura do dente. E quando a gente já tem uma destruição horizontal total, aí a gente chama de grau 3, tá? Além disso, nessa questão do periodonto, a gente pode avaliar também a mobilidade dentária, porque é claro que um dente que apresenta uma mobilidade tão grande, ele não vai ser capaz de sustentar a força dele e de mais um pontico, né? Sustentar a força dele e de mais um elemento dentário, no caso dele ser um dente pilar. Então, no que se refere à mobilidade, a gente pode classificar essa mobilidade em grau 1, quando essa mobilidade é de 0 a 1 milímetro no sentido horizontal. A gente tem uma mobilidade grau 2, quando é mais de 1 milímetro no sentido horizontal. E grau 3, quando tem um movimento não só horizontal, como também vertical. Além disso, a gente pode avaliar o tamanho do espaço protético, gente, que aqui nesse caso a gente tem um espaço protético aumentado, que muitas vezes dificulta também o restabelecimento harmônico da forma dos dentes, porque com um espaço assim tão grande, como é que a gente vai colocar então aqui um incisivo central para ocupar um espaço tão grande quanto esse? Então, nessas situações, a gente precisa de um planejamento adequado para que a gente consiga por exemplo, planejar uma intervenção ortodôntica, o uso de um aparelho para tracionamento de alguns dentes e redistribuição desses espaços. E, além disso, a gente também tem situações de espaço diminuído. E aí, também, de forma ortodôntica, a gente pode fazer a correção quando não for possível fazer a correção já diretamente com a prótese, tá? Além disso, o espaço interoclusal também é importante de ser avaliado, porque existem arcos que têm um espaço oclusal favorável, onde eu consigo aqui colocar uma arcada superior e dentes no arcada inferior, ou em situações como essa, onde os dentes migraram devido à perda dos dentes posteriores, houve a migração dos dentes superiores e aqui, eu não tenho mais espaço interoclusal para colocar, aqui uma outra prótese, porque o dente já toca no próprio rebordo, e para esses pacientes a gente precisa pensar em reabilitar com o aumento da dimensão vertical. Existem situações aqui, nessa parte inferior, que o paciente já perdeu o dente há tanto tempo que a gente também pode ter esse espaço aumentado. Ou seja, eu vou ter coroas muito longas aqui para conseguir reabilitar esse elemento, esse espaço protético, na verdade, tá? Então, quando eu faço o meu planejamento, além de avaliar esses critérios clínicos, a gente também precisa avaliar o exame radiográfico. Então, na maioria das vezes, dentes pilares de prótese fixa, a gente pede radiografias periapicais para avaliação da questão da relação coroa-raiz, de envolvimento, de possibilidade de alterações a níveis apicais, tá? A ausência de cárie e avaliação também da qualidade de tratamentos endodônticos que estejam já realizados. E além dos exames radiográficos, nós também devemos avaliar o nosso paciente através de modelos de estudo. Então, esses modelos de estudo, eles vão permitir, são confeccionados normalmente, ou com silicone de condensação, ou com alginato e vazados em gesso, e vão permitir que a gente consiga, então, levando esse modelinho para casa, estudar o caso e visualizar melhor os detalhes, avaliar os espaços protéticos, avaliar as inclinações que esses dentes possam vir a apresentar. Além de que eu devo montar os meus modelos em um articulador semiajustável. E com isso eu já vou ter uma relação oclusal que está condizente com a relação articular que o paciente apresenta. E com isso eu vou ter um planejamento, quando eu faço uso de articuladores, muito mais favorável, tá?
E, além disso, os modelos de estudo, eles vão servir para que a gente possa realizar também o enceramento diagnóstico, que a gente vai falar mais ao final da aula. E também existem considerações biomecânicas que podem ser levadas em consideração e que vão nos ajudar nesse planejamento. Quais são essas considerações? Uma delas é a Lei de Hunt, proposta em 1926, que avalia a área do ligamento periodontal dos elementos pilares. Então, o que é que se propõe? É que a soma da área das raízes dos dentes pilares deve ser igual ou maior que a dos dentes a que vai se substituir, tá? Então, nessa lei de Hunt, há a possibilidade de soma da área das raízes dos dentes pilares, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, no incisivo central da maxila, a área é de 204 milímetros quadrados, enquanto que a área do incisivo central na mandíbula é de 154 milímetros quadrados. Então, o que é que Hunt dizia? É que a soma das raízes, da área das raízes dos dentes pilares, por exemplo, nessa prótese aqui, onde a gente tem um canino e a gente tem um molar, certo? Então, a gente tem aqui, tem que devolver dois premolares através de um pontico, nessa ponte fixa. A gente tem que fazer o cálculo de que a área desses dentes aqui, da área periodontal, né, dessas raízes, ela tem que ser igual ou maior do que os dentes que ele vai substituir. Então, é feito um cálculozinho matemático, certo? Então, por exemplo, aqui é um canino superior. A área dele é 273, com mais a área do primeiro molar, 433. Enquanto que eu vou substituir dois premolares, então eu vou ter 234 mais 220, sem fazer uma soma muito precisa, mas eu já consigo ver que é viável eu fazer uma ponte fixa desse canino até esse primeiro molar, porque pelo parâmetro da lei de Hunt, eu vou ter uma área maior, a área das raízes dos dentes pilares vai ser maior do que a dos pônticos, tá bom? Então, esse é das considerações biomecânicas que é levado em consideração quando a gente está fazendo o planejamento de prótese fixa. Além disso, existe a lei de Veste. Então, Veste elaborou essa tabela e ele deu diferentes cargas mastigatórias que cada um desses elementos dentários é capaz de receber, tá? Então, a resistência que esses dentes apresentam a essas cargas mastigatórias foi determinado um valor. E a soma dos valores dos dentes que são pilares deve ser maior do que os valores dos dentes que são os pônticos, dos dentes ausentes. Então, vamos ver aqui como é essa lei de Veste. Ele diz que a resistência que ele diz que o resultado final vai ser obtido através da resistência menos a força. Então, o que é que vai resistir na minha prótese fixa? O que vai resistir aqui são os dentes que são os pilares, que são eles que vão receber toda a carga. Essa é a minha resistência, dentes pilares. Então, ó, a minha resistência com a minha força. Então, o que é que vai ser a minha força? A minha força vai ser, a força aplicada vai ser a força que vai ser aplicada no pilar, no outro pilar e nos dois pônticos. Então, eu tenho aqui, ó, que a resistência menos a força vai me dar um resultado que eu vou avaliar se esse resultado vai ser favorável ou não à indicação de uma prótese fixa. Então, como a gente tem aqui numa situação em que a gente tem, vamos ver aqui, um canino, né? E um primeiro molar, que vão ser os pilares dessa prótese, que vai ser, então, a resistência dessa prótese, tá? E eu vou ter também o primeiro molar e o primeiro premolar e o segundo premolar, junto com canino e primeiro molar, vão ser a força aplicadas sobre essa resistência. Então, o que é que a gente vai ter de força? A força vai ser o quê? Vai ser todos os dentes envolvidos na minha ponte, que é os 5 do canino, com mais 4 do meu primeiro premolar,
com mais 2 do segundo premolar, com mais 4 do meu segundo premolar, com mais 6 do meu primeiro molar. Então, 5 mais 4 mais 4 mais 6 deu 19. Então, a força que vai ser aplicada sobre essa ponte de 4 elementos corresponde a 19. Enquanto que o que é que eu vou ter para resistir? O que vai resistir é os pilares vezes 2. Então, 2 vezes. Quais são as forças do pilar? A resistência do pilar é 5, que é o canino, com mais 6, que é o primeiro molar. Então, 5 com mais 6 dá 11, vezes 2, 22. Então, quando eu faço na fórmula aqui, resistência menos a força, eu vou ter um valor de 3, que é um valor positivo. E isso faz com que, também pela lei de Veste, a gente consiga indicar que uma ponte fixa nessa situação de canino até primeiro molar, ela está bem indicada, tá? O que acontece é que quando a gente faz essa continha e o número dá 0 ou dá negativo, tá? Então, significa que eu vou ter uma força maior aplicada do que os dentes vão conseguir resistir. Ou que vai ser equilibrado. Então, a gente diz que essa ponte pode ter uma indicação duvidosa, tá? Então, vamos fazer aqui um exercício para essa situação, onde eu tenho a perda do segundo premolar e do primeiro molar. Então, como é que ficaria? Se a resistência é a soma do dobro dos valores dos pilares, quais vão ser meus dentes pilares? O segundo premolar e o meu o meu primeiro premolar e o meu segundo molar. E a força que vai ser aplicada, qual vai ser? Primeiro molar, primeiro premolar, segundo premolar, primeiro molar, segundo molar, tá? Então, vamos lá aqui para a tabelinha. O que é que a gente está vendo? Que os pilares, primeiro premolar e segundo molar, e o pôntico, o segundo premolar e o primeiro molar. Então, se a gente vai ter que ter a resistência menos a força para chegar num cálculo, qual é a minha resistência? São os meus dentes pilares. Quais são os dentes pilares? O primeiro premolar e o segundo molar. Então, para minha resistência, eu vou ter 2 vezes 4 mais 6. E a minha força vai ser todos os dentes que vão estar envolvidos nessa ponte fixa. Então, a minha força vai ser 4 mais 4 mais 6 mais 6, que vai dar 20. Então, nesse cálculo, o que é que a gente observa? Quando a gente tira a força da resistência, então, resistência menos a força, vai dar 0, o que faz com que a gente tenha uma indicação duvidosa, tá? Então, o ideal é que esse número seja positivo e não próximo de 0 ou menor do que ele, tá? E não 0 ou menor do que ele. Então, existem algumas situações, como perda óssea, migração do dente para o espaço protético, dentes que têm apsectomia, ou seja, o ápice cortado por alguma alteração apical, dente que tem mobilidade, forma do arco. Todas essas situações são situações que precisam ser levadas em consideração quando a gente está avaliando a lei de Veste, porque a gente ali tem já o valor da resistência da raiz. Mas e se essa resistência é considerando que o dente está totalmente em perfeito estado. Então, quando esse dente não está em situação ideal, como, por exemplo, quando ele está com migração ou quando ele tem perda óssea, a gente precisa levar esses fatores também em consideração e não só fazer aquele cálculo. Aquele cálculo vai ajudar, porém, esses outros fatores, eles também precisam ser observados. Além disso, é importante a gente fazer uma outra consideração biomecânica que eu falei anteriormente a vocês que a gente ia chegar para abordar, que é a deflexão. A deflexão é uma deformação que essa prótese vai sofrendo à medida que forças vão sendo aplicadas sobre o pôntico, tá? Então, quando eu tenho próteses que são muito extensas, a tendência quando uma força é aplicada é que ela tenha uma deflexão maior do que quando eu tenho próteses que são menos extensas, onde a força aplicada vai tender a defletir menos essa ponte fixa, tá? Então, se a prótese ela é muito extensa, ela é menos rígida. E a deflexão é diretamente proporcional ao cubo do seu comprimento. Ou seja,
né? Então, se o comprimento é de 1, vai ser 1, vai ser o cubo, ao cubo. Se é 2, vai ser 2 ao cubo. Então, é uma coisa muito maior à medida que a gente vai aumentando a sua extensão, a deflexão vai ficando muito maior, tá? Então, por isso que a gente também não consegue fazer pônticos tão extensos por causa dessa deflexão, como é o que ocorre aqui nessa figura. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma situação dessa, que são 3 dentes de pôntico, a deflexão é grande dessa estrutura. Então, a deflexão, ela está bem relacionada, gente, com a questão aqui do conector. Então, se a espessura do conector ela é diminuída pela metade, ele sofre uma deflexão 8 vezes maior. Então, se o meu conector, esse espacinho, ele é reduzido à metade do que ele deveria, então é mais fácil que a minha prótese vá defletir. Diferente se eu tenho um conector com maior espessura, é mais difícil dela sofrer a deflexão, tá? Então, o ideal é que no meu conector eu tenha a altura maior do que a largura, tá? Então, importante também no nosso planejamento é realizar análises complementares, como é a análise radiográfica, análise de modelo de estudo. Além disso, a gente também hoje em dia tem o recurso da fotografia, onde a gente sabe o quanto é importante a gente fotografar os nossos casos, os nossos pacientes. Eu nem digo a vocês para fotografar o paciente pegando o rosto inteiro. Mas muitas vezes você fotografar ou filmar o sorriso do paciente, numa fotografia, por exemplo, de sorriso, a gente consegue ver a relação entre dente e lábio. Numa filmagem do paciente falando, né? Só se você foca só na boca, você consegue ver o movimento desses lábios e a interação desses tecidos moles com os elementos dentários, tá? Então, assim, a fotografia hoje em dia é um recurso que a gente tem muito que utilizar, porque além de também ser uma documentação, é mais fácil da gente conversar com o laboratório, mostrando a foto, mostrando a cor do dente escurecido, do que simplesmente o laboratório pegar um modelo de gesso, que é um gesso azul, que é um gesso verde ou rosa. Então, quando a gente tem um modelo de gesso no laboratório, mas a gente envia uma fotografia da cor daquele elemento dentário, facilita para o laboratório a comunicação também em prótese fixa, tá? Então, facilita essa comunicação, a gente consegue uma maior previsão dos resultados, a gente consegue documentar os casos e ficar com maior rol de procedimentos que você possa apresentar futuramente a outros pacientes. Então, auxilia na tomada de decisão. Os recursos de fotografia, eles são muito importantes hoje nas clínicas odontológicas. Mas é sempre importante frisar, gente, que para que a gente fotografe, o paciente precisa assinar um termo de consentimento, de que permite a realização dessa fotografia, tá? Não é uma fotografia aleatória, sem autorização prévia do paciente. Isso não pode acontecer. Tá? E aí você pergunta, professora, mas eu não tenho aquelas câmeras profissionais para conseguir realizar uma foto de qualidade. Eu vou dizer a vocês que não precisa. Muitas vezes com o celular, existem celulares hoje em dia com uma alta resolutividade para que a gente consiga fazer fotografias de qualidade. Então, pode ser tirada desde o celular até uma câmera profissional. O que importa é que quando você estiver fazendo uma fotografia do seu paciente, você consiga padronizar essas fotos. E tirar fotos sempre, gente, com o paciente na sua frente, você sentado em frente ao paciente. Nunca o paciente deitado na cadeira com a cabeça inclinada, porque as fotos podem ficar como essa aqui, inclinadas, onde a gente não tem uma real visualização do plano dentário desse paciente, tá? Então é importante padronizar. Você ficar sentado em frente ao seu paciente. Existem vários protocolos fotográficos, que não é o objetivo da nossa aula, mas eu trouxe só a título de um conhecimento extra para vocês. Que a gente pode fazer essas fotografias extraorais, onde eu faço fotos frontal, perfil direito e perfil esquerdo. As extraorais, a gente pode também fazer fotografia da dinâmica do sorriso do nosso paciente. Nas fotografias intraorais, a gente usa normalmente expansores, afastadores de lábio, que vão conseguir fazer com que a foto tenha uma visualização melhor da arcada dentária.
e também espelhos intraorais. Então, das fotografias intraorais, a que a gente mais utiliza no protocolo é uma frontal com o afastador, uma com o paciente de lado e com o afastador, e do outro lado com o afastador. Além disso, a gente faz uma foto com um espelho intraoral e a gente faz uma foto do arco inferior e outra foto do arco superior também, tá? Além das fotografias, um recurso auxiliar no nosso planejamento é a realização de enceramento diagnóstico. Então, às vezes você vai planejar um caso e você tem dúvida se o paciente vai gostar de um dente maior ou menor, ou se você vai sugerir, por exemplo, como nesse caso, um aumento de coroa clínica. Então, é importante que a gente faça muitas vezes esse enceramento diagnóstico, que nada mais é do que você moldar a boca do paciente, confeccionar um modelo em gesso e mandar para o laboratório, ou você mesmo confeccionar essa acréscimo de cera que vai promover o recontorno do elemento dentário de acordo com o planejamento estético atribuído ao caso. Então, depois que o laboratório, na maioria das vezes, envia esse modelo com essa cera adicionada a ele, a gente faz uma moldagem desse modelo e obtém um molde, normalmente silicone de condensação ou silicone de adição. E a partir desse molde, a gente vai, aqui a confecção desse molde, tá? Que a gente chama de guia de mockup. A gente vai fazer a prova daquele enceramento na boca do paciente, para que ele consiga ter uma maior previsão de tratamento. Como é que vai ser realizado esse tratamento? E no final, a gente consegue tratamentos estéticos mais próximos daquilo que a gente de fato planejou, tá? Então, o enceramento diagnóstico é um recurso auxiliar que vai nos ajudar no entendimento, muitas vezes, do paciente, do tratamento que está sendo proposto. Normalmente, esse enceramento diagnóstico, ele tanto pode ser feito para a reabilitação de dentes anteriores, como de dentes posteriores, como de espaços desdentados. Também pode ser realizado o enceramento diagnóstico para, quando a gente vai planejar o aumento da dimensão vertical, onde a gente coloca a cera, dessa vez, então, sobre as superfícies oclusais dos dentes. E a gente consegue uma previsibilidade do tratamento, tá? Então, o que a gente observa é que o tratamento em prótese fixa, ele é um tratamento que envolve diversas etapas, mas eu considero como uma das etapas primordiais o plano de tratamento. Ou seja, você nem começou o tratamento, mas você precisa saber planejar para que essa reabilitação, seja de um dente unitário, seja de pontes fixas de mais de 3 elementos ou até 3 elementos, elas sejam confeccionadas de forma segura, que elas sejam confeccionadas de forma a dar longevidade, que foi aquilo que a gente falou no início da aula. Mas para que eu consiga planejar, eu preciso ter o conhecimento teórico de quais são as variáveis que estão ali envolvidas, o que é que tem de comprometimento, por exemplo, do meu dente pilar e que vai favorecer ou não o assentamento ou a retenção dessa prótese, a estabilidade dela, tá? Então, existem vários aspectos que precisam ser abordados, e aqui a gente viu a maioria deles, tá? Então, é importante que vocês tenham o conhecimento e busquem o conhecimento, não só ficando com o conteúdo que é dado em sala de aula, mas buscando, né, em livros, na literatura aí que está disponível, vasta, para que vocês vão ampliando os horizontes e vocês vão tendo mais conteúdo teórico e com isso vocês vão ter mais segurança na aplicação clínica do que foi aprendido na teoria, tá? Então eu deixo aqui o meu contato para vocês, o meu e-mail, o meu Instagram e uma mensagem aí positiva para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula e lembrem que vai ter agora, então, o formulário para que vocês façam a avaliação de vocês do aprendizado dessa aula, tá? Qualquer dúvida que vocês apresentem, podem deixar escritas lá no mural da aula e eu estarei, o quanto antes, tentando solucioná-las e tirar todas as dúvidas que forem apresentadas, tá? A gente se encontra, então, na próxima aula, que é a próxima aula de anatomia dentária para prótese fixa, é comigo também. E aí eu espero, então, vocês, para que a gente tenha, então, mais esse conhecimento e que a gente vá construindo isso junto,
para que ao final vocês de fato venham com um conhecimento teórico necessário para a aplicação nas atividades práticas que virão a seguir, se Deus quiser. Então, boa tarde a todos, bom dia a todos, boa noite a todos, porque a gente não sabe de que horas vocês vão estar assistindo a aula, mas o que importa é que vocês consigam absorver o conteúdo e que vocês consigam também realizar as atividades subsequenciadas. Então, tchau e até a próxima semana.